A pergunta é se o Brasil realmente vai se tornar uma Venezuela, né? E a verdade é que eu já expliquei algumas vezes, e é até interessante que me perguntam, pô, mas a Venezuela é mais parecida com Cuba ou com o Brasil, né? E a realidade é que é igualzinho o Brasil, né? Só que num nível piorado. Cuba é outro patamar, né? Cuba é o comunismo mesmo, não tem absolutamente nada privado lá. Na Venezuela você tem o mundo privado que atende a uma classe ali da população e que, obviamente, tem que ter o aval do governo, né? Mas se você olhar, em maior grau, o Brasil está caminhando para isso, né? Ou seja, se o governo não quer, ele mete o dedo em você, ele te cala, sabe? É muito. Não é um país normal onde você, quando vai me fazer a apresentação, ou como todo mundo faz, ou quando me encontra na rua, fala, pô, mas você tem coragem. Então, se você acha que eu tenho que ter coragem para expor minha opinião política e econômica sem que eu esteja agredindo, ferindo, xingando ninguém, você não está num país normal, você não está num país livre, né? Senão você teria total liberdade para você opinar e dar teu posicionamento econômico e político, né? Então, a verdade é que economicamente, eu não acho que o Brasil se torne uma Venezuela. Por alguns fatores, a Venezuela, quando entrou nesse mundo ali no final dos anos 90, né, com a eleição, digamos, respaldada pelo apoio popular ainda com o Hugo Chávez, né, tinha um clamor ali por aquelas ideias da esquerda que agora está muito clara que nunca funcionaram, né? Você já tem agora dados empíricos e dados teóricos para perceber que aquilo realmente não existe. Não existe assim, que não leva a eficiência, que não leva ao aumento de produtividade, que não leva a absolutamente nada de pessoas gerando riqueza, gerando renda, né, em um país com crescimento sólido e perene ao longo do tempo. Mas isso foi no final dos anos 90, então o conhecimento ainda era outro, não tinha informação descentralizada, canais como o meu, como o teu, como da Revista Oeste, que eu sou da equipe deles, ou do próprio Brasil Paralelo, enfim, né? São o Instituto Mises também, que eu faço parte, ou seja, são institutos que vão distribuindo as ideias, né, de forma descentralizada, e as pessoas começando a entender o que verdadeiramente está por trás daquilo tudo. Então, quando a gente fala isso, a gente percebe que o mundo era outro. E eu acho que a Venezuela demorou muito para mudar. E basicamente você tem, pelo menos, eu digo pelo menos, e deixo as coisas nas entrelinhas, você sabe do que eu estou falando, que é muito mais do que metade do país que não apoia esse governo, que não é petista. E quando eu falo isso, significa que determinados escárnios que eles estão colocando em prática, que esse sempre foi eles. É por isso que eu não perdoo aquelas pessoas que falam, votamos pela democracia. Isso me perdoe, é um nível de ignorância muito grande de ter minimamente sentado a bunda na cadeira para entender quem foi o PT historicamente, quem é o Centrão historicamente, como a política brasileira funciona. E aqui eu incluo tudo, tá? Estou incluindo o pessoal que se diz partidos que se dizem de direita e que são intervencionistas, que pregam o Estado, que fazem parte do Centrão fisiológico, etc. e tal. Então, eu acho que é uma coisa importante a se refletir. Então, mas esse clamor popular faz com que tem algum tipo de freio nessa política bizarra, né, que estão implantando, na verdade, que está indo muito mais rápido até do que eu imaginava. Eu previ lá no começo, mostrando sob o ponto de vista econômico que esse arcabouço fiscal ele era falido, que o Brasil, se continuar nesse nível, vai flertar com a inflação novamente, mas esse é o Brasil de sempre. É um país eternamente medíocre, e medíocre significa estar na média, né? E é isso. Então, infelizmente, é isso. Mas eu não acho que determinado ponto que a Venezuela passou lá atrás seja tão fácil do Brasil chegar. Nunca duvide da capacidade de socialistas, estatistas e comunistas em tomar o poder. Mas eu acho que está cada vez mais difícil. Mas isso sob o ponto de vista econômico. Agora, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista institucional e jurídico, nós já estamos com um pezinho lá. Dito isso, eu acho também que é engraçado que o Brasil ele tende a seguir os Estados Unidos, né? Em 2016 o Trump foi eleito, em 2018 veio o Bolsonaro, depois caiu o Trump, caiu assim, não se reelegeu o Trump, não se reelegeu o Bolsonaro. E a questão é que dessa vez a política da esquerda ela está cada vez mais clara. Ela sempre foi essa, só que antes você tinha um colchão, você tinha um respaldo financeiro por trás, que agora tem uma coisa muito clara em que os adultos, os adolescentes têm que começar a entender, o dinheiro acaba, e o dinheiro simplesmente está acabando, já acabou, na verdade, né? E aí, isso acaba inviabilizando uma série de programas que é a compra de voto indireta por parte do PT.
Então ele compra através de migalhas, né? Você dá bolsas aqui, bolsa colar, onde você tem uma porta de entrada muito grande nesses programas sociais, mas você não tem uma porta de saída. Então você cria aqueles bolsões onde as pessoas se eternizam dentro dessas bolsões e na hora de votar eles falam, amigão, se você não votar em mim, o outro vai tirar tal programa. Se o outro tira o programa, você está 20 anos vivendo disso, você vai continuar, você vai simplesmente passar fome. Então, pelo medo, né, é como os políticos controlam as pessoas, mas eles estão vendo que hoje em dia você tem capacidade de criar novas formas de renda. Veja, por exemplo, que foi uma lavada aquela pesquisa dentro da Uber e da iFood, que os motoristas e os entregadores não queriam ser CLT nem tampouco sindicalizados. Ou seja, há um modelo novo em 2024 de regras de trabalho que as pessoas não querem mais se adaptar ao modelo getulista dos anos 30, que é a CLT. E nada contra, sem juízo de valor, mas as pessoas não querem mais. Elas querem uma flexibilidade de trabalho, elas não querem ter das 9 às 6, uma hora regradinha de almoço, a quem queira, sim, mas a grande maioria, eles mostraram nessa pesquisa aqui de entregadores e de motoristas, não querem, não querem um Estado para falar, olha, trabalhe 8 horas apenas por dia. Não, eu quero trabalhar 24 horas hoje para eu tirar 3 dias com meu filho e levar ele para a praia e ter um dinheiro suficiente para tomar um sorvete com ele. E quem manda na minha vida sou eu, não é você, meia dúzia de burocratas sentado numa cadeira aí que muitas vezes sequer foram eleitos pelo voto e estão aí legislando em nossas causas, porque veja bem, acho que é 27 ou 28 no Legislativo, na Câmara dos Deputados, que foram eleitos pelo voto direto. O resto foi puxado por coeficiente eleitoral, hein? Ou seja, nós estamos falando de menos de 10%. O sistema eleitoral brasileiro, o sistema político brasileiro, é uma disfunção, assim, gritante. Então, o ponto é que as pessoas não se enquadram mais nisso. Então, se realmente for representada a vontade do povo, pode ser sim que a direita volte ao poder, né, no Brasil. Agora, a gente também tem que entender o que é essa direita, né? Porque às vezes você olha a direita como um partido intervencionista, só porque ele fala, por exemplo, e eu sou conservador, tá? Valores judaico-cristãos, eu sou conservador, apesar de eu ser libertário na economia, eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra, eu só acho que não é o Estado quem tem que ditar as regras de valores e virtudes, mas nós somos totalmente conservadores aqui dentro de casa. Então, mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes um partido que fala só que defende determinadas virtudes judaico-cristãs ou pilares morais se diz de direita. E não, ele prega Estado grande, ele prega intervencionismo, ele prega subsídio na economia, ele prega controle de preços, ele prega usar a taxa de juros para você conduzir um processo econômico, né? Ele prega imprimir dinheiro. Isso não é a direita que nós defendemos. Então, há que se entender também esse processo de criação da direita e o que é realmente a direita. Para mim, quando a gente fala de direita, eu sou totalmente ou 100% alinhado com o Milei, que ele não é, e de novo, não é ser milenista, é ser defensor da escola austríaca de economia. O Milei, ele é um cara que conhece, estudou muito sobre a escola austríaca e coloca em prática os ensinamentos daquela escola teórica que, para mim, leva, assim, à prosperidade no país, e a gente está vendo as melhorias econômicas da Argentina. Então, vamos definir bem qual é o modelo que a gente quer. Né? Porque se for para continuar intervencionismo, claro que qualquer coisa é melhor que o PT, porque isso aqui é uma desgraça absurda. Mas, e me desculpe, eu amo a Bahia, eu fui 12 anos para o Carnaval de Salvador quando eu era nova, 12 anos seguidos. Mas basta ver os índices da educação, renda per capita, nível de pobreza, nível de assassinatos. A Bahia, ela está nos piores níveis do Brasil e é governada pelo PT há 20 anos, né? Então é aquela ideia assim, poxa, será que a gente vai continuar acreditando na mesma história da carochinha? Então eu acho, Eric, que as coisas estão começando a clarear na cabeça dos brasileiros. É normal esse processo de aprendizado, hein? É normal esse processo de evolução, de crescimento, de entender o que é uma ideologia. É normal esse processo, as pessoas começarem, no começo, a achar que ser direita é ser só bolsonarista. Daqui a pouco você olha e fala, não, cara, não é ser bolsonarista, porque se você caracteriza na figura de uma pessoa o que é ser de direita, ou o que quer que seja, essa pessoa, quando morre, você está perdido em ideologia. O brasileiro também está aprendendo a pegar informação, a colher informação, a se politizar, a entender sobre economia, a entender sobre um processo histórico. Faz parte. Imagina que nós somos um país que quase metade da população não tem acesso a esgoto. Nós temos ali quase metade dos estados do Brasil que
assim como a grande maioria, infelizmente, está no Nordeste, no Norte, tem mais beneficiários de Bolsa Família do que trabalhadores, né? Então, é uma dependência estrutural que foi criada no Estado justamente para manter o projeto de poder desse grupo aí no poder. Só que uma hora ele começa a acabar. Nós estamos falando aí de 30 anos dessas pessoas no poder. E por que eu estou falando 30 anos? Porque o teatro das tesouras já está muito claro e você sabe que PSDB e PT é a face do mesmo mal. Um mais radical, o outro menos radical, mas ambos são partidos de esquerda, né? Tanto é que o Alckmin, que falava não vamos voltar à cena do crime, ele voltou à cena do crime como vice do criminoso. Então, mais claro do que isso, impossível. Então, quando em 94 Fernando Henrique entrou, que eu acho que teve os méritos dele, obviamente, mas nós estamos falando de 30 anos de um governo com um pensamento social-democrata, que é a esquerda, e um extremo esquerdista, que é o PT, que abriu janelas de oportunidade ali e fez coisas interessantes, como quando o Henrique Meirelles acabou por diminuir a dívida, pagar a dívida externa e a dívida, praticamente acabar com a dívida externa, que diminui o risco do Brasil, a exposição à volatilidade do câmbio, né? Quando você pega a criação desse colchão de reservas internacionais, mas ele foi feito num mundo onde o dinheiro jorrava, as commodities estavam lá em cima, a China crescia 10% ao ano porque estava criando toda uma infraestrutura. Agora não consegue transformar essa economia em economia de construção, digamos assim, para economia de consumo, né? As commodities estão mais baixas, os preços, que o Brasil é exportador de commodity. Então, o mundo tem um novo desafio, as pessoas estão mais espertas, mais conhecedoras do dia a dia e dos temas. E aí, o Lula parou no tempo, como eu chamo ele é um primata, com todo respeito aos primatas, que são pessoas importantes na história humana, compará-lo com determinadas pessoas, eu tenho que pedir desculpa para essas pessoas. O primata que a gente tem, ele continuou parado no tempo. E com isso, o Brasil retrocede. E retrocede em números. Basta olharmos em termos reais, porque é fácil também você esconder os números dentro de um arcabouço gigantesco, burocrático que é criado. Hoje eu subi um vídeo no meu canal mostrando em números, e com números tirados dos sites do próprio governo, como e quais empresas os governos estão usando para fazer os gastos parafiscais, ou seja, extra-orçamentos. Eles maquiam, estão fazendo exatamente a mesma manipulação de dados que foi feita durante o governo Dilma.